Saudações a todos, aqui é o Dr. Gil Castro, sou fisioterapeuta no tratamento da dor, da baixa mobilidade. Eu atuo muito na parte de ortopédica, também na parte esportiva, né? E venho aqui falar a vocês sobre como vocês prevenirem lesões, né, no esporte, principalmente em academia e principalmente no CrossFit também. Vou estar falando 10 itens que é muito importante. Então, se vocês já conhecerem um pessoal que já treina, já faz academia, que vocês conheçam, né, que faça CrossFit também, mande para eles, que será muito interessante isso aqui que eu vou falar e pode evitar vocês terem lesões e precisarem de um tratamento fisioterapêutico, né? Isso é muito importante. Então, o primeiro item que eu vou estar falando para vocês é sobre aquecimento e alongamento. Lembre-se que isso é bem diferente. Alongar, a gente faz um alongamento na musculatura para não ter nenhuma lesão, para conseguir uma amplitude maior nessa musculatura. Mas o que vai diferenciar na hora do treino é o aquecimento. O que é isso, né? Quando a pessoa chega no primeiro dia, né, quando ela chega numa academia e ela vai fazer um exercício, exemplo, né, como todo mundo adora, o supino, né, o treino de peito, né, peitoral. Então, o primeiro exercício do dia, coloca uma carga mínima e faça um aquecimento. O que é isso aí? Faz umas 2 serinhas de 15 repetições com uma carga mínima, sua barra, exemplo, né? E aí depois ele pode colocar o peso que ele já tiver acostumado para poder fazer a série dele. Isso vai evitar de ter lesões, porque daí naquela musculatura que está fazendo esse aquecimento, se concentra muito sangue naquele local, né? Muito sangue da sua circulação vai para aquele local para poder trabalhar aquele músculo e não ter nenhuma lesão, as fibras estarem todas, né, lubrificadas, vamos dizer assim, como se fosse um motor que precisa de um óleo. Isso é muito importante, esse é a chave para você não ter nenhuma lesão. É você sempre aquecer antes de começar a série, e principalmente o primeiro exercício do dia, né? Lembre-se sempre disso, se hoje é peito, né, o treinamento de peito e tríceps, então aqueça primeiro o primeiro exercício para fazer peito e depois aqueça também para fazer o tríceps, o primeiro exercício de tríceps, para você não ter nenhuma lesão e pode até ter uma ruptura na musculatura, no tendão que liga ao osso e você precisar de uma cirurgia, né, e depois uma fisioterapia. Então isso é muito importante também, tá bom? Então vamos começar aqui. Muitas coisas importantes que eu quero dizer a vocês. A primeira coisa é sobre o ombro, as tendinites e as bursites. O que acontece, né? Que eu vejo muito em academia, né? As pessoas quando vão fazer algum exercício, que você tem que levantar o braço acima de 90 graus, acima da linha do ombro. Então, bem nessa pontinha do ombro aqui, existe o acrômio, que é uma parte óssea aqui, que é uma articulação, onde aqui está passando por baixo desse acrômio, né? Ali é uma musculatura que chama supraespinal. E essa musculatura, quando a gente faz uma elevação lateral acima de 90 graus, ou quando faz um exercício de desenvolvimento, exemplo pelas costas, né? O que acontece? Fica apertando esse ossinho aqui, ele fica apertando ali a bursa, que está embaixo desse ossinho, e depois o tendão do supraespinal. E vai ocorrendo um desgaste ali, até virar uma bursite e depois uma tendinite. Então isso é muito importante, elevação lateral sempre até 90 graus aqui, nunca passe, nunca eleve seu braço assim, sempre nessa altura. Desenvolvimento, que é um exercício onde a pessoa coloca uma barra aqui nas costas ou no peito, né, e levanta lá em cima e volta. Isso é muito legal, desenvolve muito os deltoides ali, a musculatura do ombro. Só que é importante o quê? Sempre quando for fazer, eleve o cotovelo para frente para poder fazer esse exercício, para não ter esse choque com o acrômio, com a musculatura, e também isso é algo muito importante, tá bom? Então eu vou deixar aqui, porque eu estou tendo muitos pacientes aqui com essas lesões. E lembre-se sempre, quando é uma elevação lateral, você tem que jogar o braço um pouco para trás, tá? Você tem que fazer um pouquinho de uma rotação externa, quando for fazer uma elevação lateral, porque a cabeça do húmero, ele vai para trás para poder não ficar encontrando aqui com o acrômio, ficar apertando essa musculatura que está ali descendo. Então isso é muito importante, para você não ter lesão e não ter que me procurar depois, tá bom? E nem precisar de uma cirurgia se tiver um rompimento, tá joia? Segunda coisa, né? Exercícios unilaterais. O que acontece com esses exercícios, né, unilaterais? Sempre o corpo nosso, ele trabalha muito bem 100% da força quando é bilateralmente, os dois lados iguais.
Só no caso de uma patologia, pessoas, né, que têm uma patologia, exemplo, né, teve uma poliomielite, uma perna está muito fina, então tem que trabalhar mais uma perna do que a outra, aí é um caso diferente. Mas lembre-se também que todo hemicorpo de um lado é diferente do outro. De um lado é mais forte, do outro vai ser mais fraco. Então isso ocorre com todas as pessoas, né? Então agora se for uma coisa muito grande, algo patológico, daí sim se deve fazer, mais interessante fazer séries a mais unilaterais. Mas pessoas que são saudáveis, que não têm nenhum problema, eu indico para não fazer nada unilateral. Por que disso aí? Porque um membro de um lado, o hemicorpo, estará em movimento, fazendo a contração ali, o exercício, e o outro estará parado. E o outro estará ali com tônus aumentado só, mas sem movimento. E isso pode desbalancear muito a sua cintura escapular e a cintura pélvica. O que acontece isso aí? A pessoa ela pode entrar num certo desequilíbrio e desalinhar. O que é isso, né? Exemplo assim, que nem a pelve, parte do quadril. O ilho, que é nosso osso ali do quadril, ele pode ir para anterior ou para posterior, quando se trabalha só um lado e o outro está parado. E aí começa dores muito fortes, porque as musculaturas internas da pelve começam a contrair, né? Vários pontos de compressão que possa ter. E aí começa a apertar os nervos, começa a causar neuralgias muito fortes, e aí a pessoa sente muita dor, né? Então eu tenho tratado muito do pessoal aqui de academia de crossfit que faz esses tipos de treino unilateral, né? Exemplo, passadas na musculação, a fundo, né? E outros também da crossfit, então é muito cuidado com isso. Então, ao meu ver, assim, a minha indicação é sempre fazer bilateralmente, os dois lados iguais, nunca um lado depois o outro, tá bem? Uma outra coisa que é muito importante aqui é as distensões do peitoral, principalmente no supino, né? O pessoal vai lá, coloca uma carga pesada no supino, já começa a fazer, né? Pode ter ruptura do peitoral menor, do peitoral maior, né? E causar muita dor, fazer cirurgia e tal e tudo mais, se for total. Então lembre-se sempre daquele aquecimento, lembra? Então, depois do alongamento, aquece, faz umas 2 séries de 15 só com a barra, que seja, para o sangue ir naquele local ali na musculatura trabalhada que é o peitoral, para depois você colocar a sua carga de costume, né, uma carga pesada para você fazer a sua série. Tá bom? Então lembre-se sempre disso, que é bem diferente, alongamento de aquecimento. O mais importante para você não ter lesão é o aquecimento. Bem? Então vamos lá continuar então outras coisas aqui que é importante. Dores no quadril, na lombar. O que acontece? Muitos desses pacientes que estão vindo aqui, eles são de academia, eles são do crossfit, estão fazendo passadas, estão fazendo a fundo e outros movimentos, como no crossfit, onde eles sobem aquele degrau, né, que é um degrau alto, que tem os nomes específicos deles lá. E o que acontece, né? É com uma carga de peso em cima, né, sobre uma carga e fazendo esse tipo de exercício. O que pode acontecer é um desalinhamento da pelve, onde o ilíaco vai para posterior ou para anterior, ou pode ir para superior também, inferior. Então, são vários riscos ali que a pessoa pode estar tendo e começar a causar muitas dores. Principalmente, isso é importante eu falar, as pessoas que elas têm, né, a base, a parte de membro inferior saudável, pode se fazer com muito cuidado o aquecimento. Agora, as pessoas que têm alguma deficiência, né, então ela tem um joelho muito valgo, que é muito para dentro, muito varo, muito para fora, e faz esse tipo de exercícios, pode causar outros transtornos, outros desequilíbrios no corpo da pessoa. Uma bursite trocantérica no quadril, quando ela tem um joelho muito valgo, então é muito para dentro, onde também a pessoa ela tem uma perna muito fraca e a outra acaba sustentando mais o peso, sempre a carga do corpo vai sempre para uma perna só, bursite trocantérica. Fora ali o joelho também começa a ter algumas lesões meniscais. Então é muito importante fazer sempre com as duas pernas algum exercício bilateralmente, nunca unipodal, nunca unilateral, tá? Isso é uma dica também que eu falo a vocês, porque eu estou tendo muitos pacientes aqui dessa forma, que tem já alguma patologia, alguma fraqueza, um baixo tônus de um lado do corpo, e vai fazer exercícios e acaba sofrendo essas lesões e acabam precisando da fisioterapia para poder alinhar todo o corpo e melhorar a qualidade de vida, tá joia? Então vamos a outra coisa, o número 5 aqui, a
Tendinopatia patelofemoral, isso é muito importante. Essas tendinopatias, patelofemoral e também patelotibial. O que acontece, né? Muitas pessoas têm muita força, né, na parte de membro inferior, parte de perna. Sentam naquela cadeirinha extensora, que a gente faz essa extensão de joelho, e coloca uma carga absurda, já logo no começo. Coloca uma carga muito grande e começam a fazer. Só que não aqueceram, lembra? E começa uma dor muito forte próxima ao joelho, que o reto femoral aqui, que é a musculatura aqui do nosso quadríceps aqui, a musculatura ao meio, depois tem o vasto lateral e medial, mas essa musculatura do meio aqui, que é o reto femoral, ele tem o tendão dele que se liga até a patela. E da patela se liga até a tíbia ali. Né? Quando ele contrai, ele faz essa extensão, né, da perna, né? Faz essa extensão de joelho. Só que o que acontece? Quando uma carga é muito pesada, a pessoa é para ser o paciente, né? Como aconteceu, foi o caso de uma moça, tem uma força muito grande, coloca muita carga já no começo, daí esse tendão, que é esse final dessa musculatura aqui no reto femoral, onde está se ligando aqui a patela, ele começa a ter microlesões ali, começa uma dor muito forte, e aí começa essas tendinites, essas inflamações muito fortes, e a pessoa fica meses e meses sem conseguir fazer mais academia, ou crossfit, ou nem andar direito, principalmente correr. Então isso é importante, que a pessoa ela possa aquecer e começar com uma carga mais gradual, né, mais baixa, e vai gradativamente aumentando, tá bom? Não com uma carga já muito pesada. Lembre de sempre fazer no primeiro exercício do dia aquele aquecimento que eu te falei. Isso vai mudar muito, vai fazer muita diferença. Amém? Vamos lá então. Outra coisa que é importante é a dor no joelho, né, por agachamento. As pessoas que não estão habituadas, né, a fazer agachamento, elas têm uma vida, né, mais de trabalho e tal, elas não estão acostumadas com atividade física, exercício resistido, né, e já vão para uma academia e as pessoas já querem passar o agachamento. Não passem agachamento e não façam agachamento. Primeiro, faça o leg, uma extensão, flexão, adutora, abdutora, os padrões normais para membro inferior, né? O porquê? Para essa musculatura aumentar, a ter mais força, né? Para esse tendão ali ficar mais espesso ali, para não ter essas lesões, porque quando o quadríceps, aqui a coxa, estiver mais forte, o peso do corpo não vai direto no joelho, a musculatura ali segura, e aí quando a pessoa vai fazer um agachamento, ela tem mais força e não ocorre mais nenhuma lesão, nenhum problema, nenhuma dor, entendeu? Então isso é muito importante, é que pelo menos o primeiro mês você não faça um agachamento numa academia, espere o segundo mês, fortaleça para depois fazer o agachamento. Inclusive também o pessoal do CrossFit, é interessante fazer uma musculação junta para fortalecer, para não ter nenhuma lesão no CrossFit, tá joia? Esses são os pacientes que eu tenho recebido muito aqui, onde eu atendo aqui, tá? Aqui em Pindamonhangaba. Então vamos lá para a próxima coisa, que é a número 7 aqui, é canelite, que é a dor aqui na tíbia, abaixo do joelho aqui, ó, um pouquinho mais para a lateral. Né? Uma dor forte, o porquê dessa dor, né? Porque tem muitos atletas que eles já são muito preparados, tal, e eles vão na academia e querem fazer 2 horas de esteira, 1 hora de esteira correndo, né? Só que isso a gente usa muito a parte da tíbia, que é a musculatura, para fazer dorsiflexão, musculatura tibial, para poder levantar o pé para poder dar um passo. Né? Para levantar o pé para poder fazer essa propulsão, né? Para poder correr. E o que acontece? Essa musculatura que fica acima, ali abaixo do joelho, acima do pé, ali, que chama tíbia, tibial anterior, ele começa a entrar um desgaste muito grande, ele começa a entrar numa tendinopatia, ele começa a entrar numa inflamação. E daí é um nome de canelite também que dá, que ocorre muito também. Geralmente o pessoal que faz atletismo, que faz corrida, que corre maratonas muito grandes, quando acabam, eles ficam muito cheios de dor. Então quando for fazer a parte aeróbica, uma esteira, for correr, não dê ênfase para correr tanto tempo, né, sem parar. Corre durante ali meia hora, descansa um pouco, vai fazer uma atividade física, volta, corre mais um pouco. Não fica o tempo todo, durante horas, correndo. Tá? Porque isso pode ocorrer essa inflamação também, tá joia? Outra coisa que vamos lá para número 8 são as neuralgias por espasmo muscular. O que é isso, né? Quando a gente está fazendo atividade física, então a gente contrai, aumenta o tônus do corpo todo, né? O corpo todo, o core, que é a parte do abdômen, tudo contrai. Só que existem algumas musculaturas mais profundas que contraem também, a gente não sente, a gente não está vendo, né? Aumenta muito o tônus. E podem apertar esses nervos que estão saindo dos plexos, né? Lombar, sacral, da parte torácica e da cervical também, que vem para os braços, né?
E aí existem vários pontos de compressões porque essas musculaturas contraem e começam a apertar os nervos. Os nervos não podem ser apertados, né, comprimidos, nem estirados, esticados. E aí começam as dores muito fortes, né? A pessoa, nossa, até para, não consegue andar. Uma delas é a dor no ciático, né? Então, que eu recebo direto pacientes aqui. Então, é alguma compressão de musculaturas ali internas, né, que comprime esses nervos que estão descendo, né, para os membros e começa a causar essas dores, né? Então, é muito importante o que é essas neuralgias. É você estar aquecido, fazer um alongamento, tá? Faz atividade física, depois se puder fazer um alongamento novamente depois. Algumas literaturas falam que é importante, outras não, porque a musculatura já está em espasmo, já está em contração, né? Porque você fez atividade física. Aí querer alongar pode até ter uma ruptura, uma distensão, né? Então, eu digo a vocês que se for fazer um alongamento, espere pelo menos um pouco, uns 15 minutos depois da atividade física, para esse tônus muscular abaixar, 15 a 20 minutos para depois você fazer um alongamento, tá bom? Vamos lá então, outra coisa que é muito importante são as hérnias de disco por lateroflexão. O que é isso aí? Eu vejo muito em academia, muito pessoal. Pega um peso muito grande, fica indo para um lado e para o outro, principalmente em academia, para poder trabalhar aqui a parte de abdômen, oblíquo, né, lateral aqui. Só que o que acontece? Se a pessoa ela já tem uma hérnia já discal, né, que tem essa protusão na parte lombar ou ali na parte torácica ali, e fazendo esse movimento com carga, né, você vai comprimir ali as vértebras, você vai comprimir e fazer essa lateralização, essa hérnia ter uma protusão maior. E aí, tendo uma protusão maior, ela vai alcançar ali os nervos que estão descendo, vai encostar. E vai começar a dar essas neuralgias, radiculopatia, que a gente chama, uma dor muito forte, parece um choque. E a pessoa perde toda a força, ela cai no chão, ela tem que sustentar o corpo com os braços, senão ela não consegue. Radiculopatia é bem característico de uma hérnia, né? Então isso é muito importante. É você que sofre com essas dores de hérnia, assim, nunca pegar carga e lateralizar. Ficar inclinando o corpo para um lado ou para o outro, tá? Também muito menos para frente ou para trás, sempre com o corpo reto, tá joia? Sempre com o corpo reto, o máximo possível para não pinçar, não apertar mais esse disco para poder ter mais protusão. Isso é muito importante, tá joia? Outra coisa, vamos lá, que eu queria falar com vocês. E já falamos lá dos 10 itens já que são importantes sobre esses detalhes, sobre essas lesões que podem ocorrer. Agora, se você já tem alguma patologia dessa, já está sofrendo com dores na coluna, é no joelho, é no ombro, como eu te falei, ou então também tem muita dor, as pessoas elas têm muita dor na parte aqui do cotovelo. O porquê, né? Fez um tríceps muito pesado e sem aquecimento. Aí bem a inserção do tríceps aqui, olha, bem no simulacro aqui, e começa a inflamar também por causa de muita carga e sem aquecimento. Então, para tudo, façam aquecimento primeiro, tá? Alongamento, depois o aquecimento. O aquecimento é mais importante até do que um alongamento, tá bom? Então, se você já tem essas dores, essas patologias, por esporte ou não, de repente você fez algum esforço excessivo na sua casa ou no trabalho, você pode me procurar, que eu trato bem dessas determinadas lesões para poder você ter uma recuperação total, você voltar à atividade física, você voltar ao esporte. Tem muitos atletas aqui que são de Pinda, que vêm até aqui, que jogam, né? São profissionais que jogam aqui por Pinda e outras cidades também. Então, é atletas de alto nível, né? Então, eu trato muito desse pessoal também e pessoas que se acidentaram, né? Algumas lesões no corpo, no ombro, joelho, coluna, quadril, uma hérnia. Então, se você passa por essa situação, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar o telefone aqui anotado aqui embaixo. Entre em contato pelo WhatsApp que eu posso te ajudar, tá bom? Sou totalmente acessível, atendo aqui em Pinda e outras cidades também. Mas a gente conversa direitinho, um horário que eu posso te atender. Você vem até mim e a gente faz essa consulta e você ficará bem, tá joia? Então, se você conhece alguém que pratica atividade física, academia, crossfit, mande para ela esse vídeo. De repente pode ajudar ela a não se lesionar no esporte. Tá joia? Obrigado por tudo, fiquem todos com Deus. Abraço.